Silvio Bezerra, João Marques e Rodrigo Costa. Ao vivo dos estúdios da Rádio Difusora, em Poços de Caldas. Muito boa noite, ouvintes da Difusora. Hoje, dia 23 de dezembro, são exatamente 11 horas e 1 minuto. Está no ar o programa Viva Poços, nessa edição de antivéspera de Natal. Boa noite, doutor Elvio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Wilton César, ao João, a todos os ouvintes da Difusora e do Viva Poços. E boa noite também para a nossa convidada, Tereza. Boa noite, João. Boa noite a todos, boa noite ao Rodrigo, boa noite a Wilton, Elvio, nossa convidada especial de hoje aqui, e todos os nossos ouvintes. Bom, e hoje a gente já começa o programa com a nossa convidada. Obrigada. Que veio até aqui, atendeu o nosso convite nesse dia 23 de dezembro. É um prazer e uma honra estar com você hoje aqui, Tereza. A honra é minha. Primeiro que vocês me informaram que eu sou a primeira entrevistada. Né? Parabéns pelo programa, parabéns pelo site, pela divulgação. E também é um privilégio por conta da data, né? Antivéspera de Natal. É um prazer estar aqui na Difusora, poder desejar já Feliz Natal para as pessoas. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui. Verdade. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E começamos conversando, obviamente, já de primeira, sobre as eleições desse ano. Sim. Né? Como é que você viu o resultado da eleição aqui em Poços de Caldas? Foi um resultado esperado? Não foi esperado? Como é que você analisa o quadro pós-eleição aqui da cidade? Eu acho que todas as eleições municipais esse ano foram atípicas. Não só por conta da mudança do tempo, né, o tempo da campanha, que foi bem reduzido, a judicialização da campanha, porque eu acho que eles reduziram o tempo da campanha, o número de dias, mas os prazos processuais continuaram, acho que com base no tempo anterior, né? Tanto que a gente hoje em dia aqui na Câmara Municipal nós ainda temos a pendência, a gente não sabe ainda quais são os vereadores que vão assumir, tem cidades que não sabem nem quem é o prefeito que vai assumir por conta dessa judicialização que teve. Então, assim, a questão da arrecadação de campanha, então foi uma campanha mais curta e muito mais pobre financeiramente do que qualquer outra. Também teve o viés dessa questão do não político, que eu acho, desculpa, uma demagogia tremenda, porque ninguém é político por si só, assim, profissão. Qual a sua profissão? Político, né? Você é jornalista, você é administrador, você é advogado, você é dentista. O ser humano, ele é político por natureza, até para você ser síndico de prédio, as relações humanas são relações políticas, né? A gente se torna um agente político, a gente né? se torna um agente político. Então, assim, virou um termo pejorativo, mas na realidade quem quer disputar um cargo público ou mesmo né, ter uma posição de destaque, acaba praticando política. Dentro de uma associação comercial, de uma entidade de bairro. Não deveria ser pejorativo, deveria ser bem recebido pelo candidato. Outro termo também que virou muito comum nessa... Nova política e velha política. Que isso, já não comentei existe. Aqui no programa, não existe. Não existe a boa política e a má política. Isso. Os grandes políticos da nossa história, Juscelino Kubitschek, né, o próprio Ulisses Guimarães, N outras pessoas no mundo afora, ética, moral, honestidade, são coisas muito antigas, né? E que foram esquecidas. E que desmonta esse discurso da velha política. Então eu fico um pouco até triste, porque eu tenho uma pessoa, que é o meu pai, tem 79 anos, está em plena atividade, que é meu orgulho. Quando a pessoa fala que é a velha política, eu fico pensando, está xingando meu pai, né? Porque ele é uma pessoa, já tem idade, já tem uma história política enorme, mas não está, né? Porque ele segue uns princípios que está faltando na política de hoje, né? Então a pessoa pode ser nova de idade e não ter moral, não ter ética, ser desonesta. A gente tem o caso, inclusive, de 2 prefeitos eleitos, o de Osasco e de Embu das Artes, que são jovens, e os 2 estão foragidos da polícia. Aí. Totalmente comprometidos, né? Então, assim, às vezes eu fico vendo discursos que me incomodam. Eu tento abstrair, igual eu abstraio de comentário em Facebook, porque a gente não vai ficar brigando com todo mundo em rede social. Então, se alguém publica alguma coisa que não me agrada,
eu rolo a timeline e passo para o assunto seguinte. Dá Né? aquela A respirada e segue em gente tem que frente. abstrair um pouco nas coisas da vida, né? Então, eu acho assim, a campanha aqui em Poços teve essas peculiaridades como tiveram em todos os outros municípios também. O discurso do não político, da nova política, da judicialização, de ser mais barata. Então, assim, eu não sei se foi esperado, teve outros percalços aí, o não, pode ser o não do próprio Paulinho, né, que estava na frente das pesquisas. Então, assim, A dúvida, né? a Pairou uma dúvida grande. Então, eu acho que cada campanha tem sua história. E Também essa já entrou para a história. Aí, a tradição de Poços não reeleger prefeito, né? Sequencialmente falando. Sequencialmente. Então, o Paulinho já não estava indo para reeleição, né? Meu pai foi 2 vezes, mas com a diferença Sim. de 10 anos mais. O caso do Heloísio, né? Que o sofreu Heloísio. com essa tradição de Poços, Não que é um foi. desafio. Essas são as peculiaridades mesmo. Ele não sofreu não só pela questão da não reeleição, mas das circunstâncias de você do PT atualmente. Foi uma rejeição partidária. Foi. Até mais do que da pessoa dele, a gente escutava muito isso. Isso, porque eu acho que as pessoas enxergam, isso é uma opinião particular minha, do que eu converso com amigos meus, inclusive com o meu pai, de que eu não vejo uma rejeição ao Heloísio como pessoa. Né? Eu não vejo isso, eu não sinto isso. Eu acho que foi uma rejeição ao partido mesmo. Eu creio. Até a gente acredita, analisando o quadro, de que o Heloísio ele teria um potencial pessoal maior hoje do que o partidário. Porque a gente não via pessoas na rua falarem: o Heloísio é ladrão, Não. o Heloísio é corrupto, o Heloísio... Não, era uma questão partidária. Mas Ontem- ele é do PT, né? Ele é do PT. Cadê a estrela do PT? que era algo que se batia. E o PT perdeu muito para todo lado, né? Porque foi o auge, o momento dessa campanha, dessa eleição municipal, foi no auge agora, né? Das investigações da Lava Jato, foi no término do impeachment, né? Sim, o Então, processo, inclusive, durante a eleição. Então, assim, isso afetou demais. Querendo ou não querendo, afeta, sim. Então, eu acho que foi uma campanha muito difícil e por conta desses N coisas que a gente está falando, o Sérgio saiu vitorioso. O que mais me assustou foi a judicialização. Eu acho, a opinião que eu tenho, se a pessoa tem a documentação, ela pode ser candidata. Se ela não tem, não pode. Tem que Isso no resolver início, né? rapidamente, né? E acredito Se- que isso tenha que ser no início desse processo, não durante o desenrolar da campanha. São as aberrações do nosso sistema jurídico de vez em quando. Se você tem que entregar uma certidão e ela é essencial para o seu registro, entendeu? Ela é obrigatória e você não apresentou, não registra. Entendeu? Eu tô querendo dizer isso porque fica essa pendência, acaba a eleição e fica É naquela. o tal do subjúdice, né? Tá, e subjúdice, se aguarda, subjúdice. e A se gente não se tem- define. A gente tem alguns casos também, por exemplo, em Taubaté, que o prefeito ele estava com a candidatura indeferida, ainda com questão de recurso. Ele se elege em primeiro turno. A juíza da cidade fala que não haveria um segundo turno porque o resultado estava lá, embora ele não, até aquele momento ainda não pudesse assumir, e ele consegue depois derrubar lá em Brasília. E Não. agora sai o resultado de que ele vai assumir dia 1º de janeiro. Pra você ver, uma Aí a aberração, gente pergunta, né? e a transição? É. E como é que fica essa situação? Se nós estamos aqui com essa... Eu fico angustiada de ver, assim, um dia é vereador, outro dia não é vereador. Coitado, né? Uma expectativa, um esforço Tanto e para tudo ele mais. como pessoa, como família. Uma série de Uma coisas, série de- uma expectativa danada. Imagina para um candidato a prefeito, para a cidade, para a população, né? Montes Claros, lá não foi questão de primeiro turno, mas de segundo turno. O candidato, um dos candidatos, estava com tornozeleira eletrônica. Entendeu? Que seria o esposo da famosa deputada Isso, que isso, berrou ele a berrou honestidade do marido e no lá dia na segui- votação no do dia seguinte o marido foi preso. Foi. Justamente. E só para você ter ideia, ele foi condenado há uns anos atrás de roubo a banco, alguns bons anos atrás. Depois ele é um grande empresário, dono de faculdades lá em Montes Claros, né? Rui Muniz, que ele chama. E ele concorreu. Aí ficou que ela não pode concorrer ao segundo turno.
Aí era Humberto Souto que tinha ganho já. Aí, de repente, deixaram ele concorrer o segundo turno com Humberto Souto. Humberto Souto ganhou, mas ele concorreu com tornozeleira eletrônica, cheio de pendência na justiça. O Rui. O Rui Muniz. Curiosamente, existe uma história no Guarujá de um ex-prefeito chamado Rui Gonzalez, que também assaltou um banco. Acho que não... uma Você coincidência. São as belezas e os defeitos do nosso sistema, que eu acho que eu defendo ele, logicamente a grande maioria defende, que é a democracia. Tem gente que vota. Falta a conscientização política cada vez mais intensa. A educação mesmo na base sobre política, né? Esse tanto de deputado, só não tem um honesto. Gente, alguém votou, ele está lá porque votaram. Se o Collor voltou a ser senador, mesmo depois do impeachment, de ter tantos processos, tem gente que gosta dele e votou. Se o Renan tava lá, o Cunha também. Votou. E toda unanimidade é burra, não existe só político corrupto. E outro dia eu vi uma professora minha, gente, foi professora, eu estava no colegial, que escreveu que era condição sine qua non para você ser político, você ser ladrão. Eu falei, eu não acredito que minha professora escreveu isso. São as aberrações que presenciamos. Né? É tão grande o desgosto que até pessoas extremamente instruídas falam os absurdos desses. Por isso que eu te falei, né? Eu passo a barra lá do feed de notícias do Facebook adiante, porque eu não vou responder isso para uma professora minha, até por questão de respeito. Porque senão... Então, ninguém que é honesto ou tem uma vida direita não vai ser candidatado, né? Porque é uma condição sine qua non, né? Básica, primordial para você ser candidato, você tem que ser desonesto. Isso não existe. Não existe. Ainda bem que não existe. Não existe. Nossa, é verdade. Tereza, a gente tem na questão ainda municipal, e aí a gente vai entrar já nesse assunto, até para a gente saber de verdade o que aconteceu. Existe um apoio seu e do seu pai, inicialmente, ao candidato Sérgio do PSDB. Né? E depois disso, existe a conversa de esquina, que é muito comum aqui em Poços, a conversa de rua. Não, o Sebastião e a Tereza romperam, não estão mais apoiando o Sérgio. O Sérgio agora caminha sem o apoio deles. Até depois disso vocês não acompanham aqui em Poços mesmo, vocês viajam durante o processo eleitoral. O que de fato aconteceu durante esse período? Eu não sei se vocês acompanharam, eu vou fazer um paralelo só para exemplificar. O processo em Belo Horizonte. O Márcio Lacerda, que é do PSB, ia lançar o Paulo Brant ao prefeito de Belo Horizonte. Prefeito de Belo Horizonte. Certo? O Paulo Brant até sai do trabalho dele, do emprego dele de anos. Isso. E é de uma família super tradicional. Uma figura respeitada. Respeitadíssima. Com grandes chances até, né? Com o perfil que as pesquisas davam de um empresário, um não político. E, de repente, o Márcio, eu não sei o que aconteceu, Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. 2 dias depois. Resolve, de uma maneira atabalhoada, esquisita, pôr para escanteio o Paulo Brant, certo? Então ele pega e fala, no Paulo Brant não é mais candidato, ele tem uma pendência de quando ele foi diretor do BDMG, que também era irrelevante, na realidade ele já sabia que tinha essa pendência, que não era impeditiva de candidatura. Não ia comprometê-lo a candidatura? Não ia. Então, o que eu quis dizer com este exemplo? Que os fins não justificam os meios. Se ele queria dispensar o Brant, tivesse chamado para uma conversa e falado para o Brant, olha, deu problema por questões N, eu já fiz um trato com alguma outra pessoa, fiz um distrato, uma conversa, não precisa ser via imprensa, não. Como que eu posso te resguardar? Entendeu? Como é que a gente pode fazer? Aqui em Poços foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando houve a questão do vice, quem ia ser candidato a vice na chapa do Sérgio, estava tendo conversas simultâneas juntos com a Regina e com o Flávio. Quando foi levado que o Flávio estava para aceitar, houve resistência dentro do nosso grupo político, porque o Flávio fez oposição durante muitos anos, era do PT, mesmo ele tendo mudado para a Rede. E então nós falamos, olha, então a Regina, que também está neste processo de conversa, pode aceitar. Vamos startar a conversa com a Regina novamente e vamos pôr depois em pratos limpos, numa conversa, Regina e Flávio, junto com o grupo,
o que realmente foi decidido, o que vai ser melhor para todos nós. E nesse processo teve-se uma conversa com a Regina e ela aceitou. Inclusive, ela chegou a noticiar que ela ia ser vice do Sérgio, que ela estava abrindo mão da candidatura dela. E o Sérgio, nessas conversas de acertos de bastidores, eles acertaram com o Flávio. E o meu pai é um homem que ele não precisa assinar um contrato De palavra. Como ele já tinha tido a reunião com a Regina e a Regina tinha aceitado, ele falou, vocês estão fazendo eu fazer papel de bobo. Eu tenho quase 80 anos e eu sou considerado, inclusive, me deram esse apelido de coronel, porque eu sou um homem que honra a palavra empenhada. Se eu falo sim, é sim. Se eu falo não, é não. Eu não preciso assinar dar um cheque, um avalizado, assinar um contrato para a Regina dizendo você ia ser a nossa vice. Então, assim, independente dos atores, não é nada contra o Flávio, não é nada pessoal. a favor da Regina. É a maneira com que ocorreu. Os fins não justificam os meios. Eles poderiam ter chamado o meu pai de uma outra forma junto com a Regina, ter se justificado, explicado, não sei. Poderia ter havido uma outra forma disso. Então meu pai falou assim, olha, Moscone, eu não me sinto confortável com essa situação, porque eu já tinha dado minha palavra para a Regina. Eu não quero ficar como traidor. Então eu vou me afastar. E eu, em solidariedade ao meu pai, me afastei junto. E nós saímos do processo eleitoral. Não houve um rompimento, porque eu sou presidente do PR. Que permaneceu junto. O segundo maior tempo de TV do Sérgio Era do PR. 1 minuto e 20. O PV, a indicação da presidência do PV é nossa ainda em Belo Horizonte. Isso ainda existe. Enquanto não tiver uma reforma política, isso ainda existe. Aqui é comissão provisória, você indica nomes. Né? Então o PV, o PR, o Democrata continuou na coligação do Sérgio. Não houve um rompimento partidário, político, não houve uma briga. Houve um afastamento pessoal. Eu acho que essa é a definição. Um afastamento pessoal. Eu, em solidariedade ao meu pai, porque eu acho que ele fez certo, de honrar a palavra que ele tinha dado para a Regina. Mas eu queria deixar bem claro que não é nada pessoal, nem a favor da Regina e nem nada contra o Flávio. Era uma posição política. Política, porque houve a conversa. Né? É a mesma questão do Brant lá em Belo Horizonte. Né? Se houve a conversa, tinha dado a palavra, a pessoa saiu do emprego, abdicou de N coisas para ser candidato, você não pode simplesmente desdar a palavra. E no momento total de indefinição local, né? Isso. Em toda a situação. O que às vezes a gente fica um pouco chateado é que algumas pessoas do grupo tratam a gente como se a gente fosse oposição, e nós não fomos, né? Eu acho que 1 minuto e 20 de tempo de TV foi primordial na campanha. Então, assim, eu desejo tudo de bom para o Sérgio. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma excelente gestão. Ele conhece bem a prefeitura. Eu acho que esse conhecimento que ele já tem da máquina vai ajudá-lo muito. Uma coisa, por exemplo, que o Luiz não tinha tanto, né? Uhum. Ele foi aprendendo, eu acho, que no decorrer. E o Sérgio já conhece como é que funciona a parte burocrática, principalmente, do dia a dia da prefeitura. Mas o resultado, ele, então, não foi surpreendente, por exemplo? Eu acho que a diferença de votos foi surpreendente. O resultado, eu acho que não me surpreendeu, não. Eu achei que o Sérgio ia ganhar mesmo, mas eu acho que a diferença da votação foi surpreendente. Ia ser mais próximo entre os três. Eu acho. Eu acho que o voto útil anti-PT migrou do Paulinho Coruminas para o Sérgio. Muitos amigos meus na época falaram para mim que não queriam votar no PT, não é no Heloísio. PT de jeito nenhum, PT de jeito nenhum. Teve aquelas manifestações grandes aqui em Poços, né? Isso. E falavam assim para mim, quem tiver na frente, na última semana eu voto. Para o PT não ganhar. A insegurança do Paulinho na questão dele, da candidatura, fez com que os votos migrassem para o Sérgio. Foi. Eu acho que ficou aquela hora assim, uma hora estava deferido, outra hora estava indeferido. O medo de perder o voto as pessoas tinham, né? Ou que o PT continuasse no governo. Falar assim, eu vou dividir, vou dar o meu voto para o Paulinho Coruminas, de repente ele é indeferido, o PT ainda ganha, então eu não quero que o PT ganhe, eu vou votar no Sérgio. Eu acho que foi isso. A visão que eu tenho da maioria das pessoas que eu convivo
foi essa. E o Sérgio também tinha menor rejeição entre os candidatos. Essa conta, sim, a gente usa para um norte, mas nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Ainda mais impostos. Né? Que assim, nem sempre não ter rejeição. Às vezes é o desconhecido, né? Aconteceu isso com o Heloísio, que ninguém sabia quem era o Heloísio. Tem gente que chama o Heloísio até hoje Aloísio, né? Isso é uma coisa que chama verdade. atenção. As pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem o nome correto do Heloísio, chamam ele de Aloísio. Aloísio, exatamente. E como você vê o encerramento do governo do Heloísio? Há pontos positivos, há pontos negativos? Muitos. Eu elogiei. Teve a solenidade da Câmara, né, para título de cidadania, honra ao mérito profissional. Nós, na hora de eu despedir e cumprimentar o Heloísio, eu peguei e falei para ele que eu não me lembro, na minha memória recente, um candidato que perdeu a eleição e continuou trabalhando da maneira que ele está trabalhando. Não sei se é por questões de pretensões políticas futuras ou alguma coisa, mas ele está entregando obra, ele está continuando com o asfalto, ele está mantendo a cidade limpa. O operacional da prefeitura, ele está mantendo até o final do mandato. Eu lembro, quando meu pai ganhou a prefeitura a última vez, foi em cima do Paulo Tadeu, que estava na reeleição, o Paulo praticamente parou. Parou toda a máquina. Parou a máquina. Não contribuiu na transição e prejudica todo o trabalho. Foi. Né? Eu acho que, assim, se você for comparar o governo inteirinho do Heloísio, o final dele está muito melhor do que o meio e o começo. A questão de limpeza, uma série de outras coisas que a gente vê na cidade. Lógico que tem seus defeitos, que tem uma série de coisas que a gente questiona da Vina, né? Não é aquela limpeza que a gente tinha antigamente, mas se você for comparar em outros períodos do próprio governo do Heloísio, o final dele está sendo até melhor do que o meio, por exemplo. Isso, eu acho que tá, eu acho que é uma postura republicana que ele está fazendo, de mostrar, não ter mágoa de ter perdido a eleição e prejudicar a população em represária, que eu já vi isso acontecer no passado. Voltando então ao assunto, né, do futuro prefeito agora, o que você achou do anúncio do secretariado? Eu achei bom. Alguns eu não conheço. Tem algumas pessoas que realmente eu não conheço. Eu li o currículo deles, eu acho que os que eu tenho mais afinidade de convivência, eu acho que eles têm, sim, grande capacidade de conseguir trabalhar. O acúmulo de secretarias, você acha que foi o Celso, principalmente. Na comunicação e no governo teve mais... Coordenadoria do PROCON e Procuradoria. Você vê isso como positivo? Não, é positivo, gente. Eu acho que no momento que a gente está vivendo tem que enxugar mesmo. E tem certas secretarias... Não é que... É muito difícil você falar assim, não precisa ser secretaria, fica parecendo que você não quer. Igual teve uma fala do Dória, que falou que ia tirar, acho que dos deficientes. Isso. A Secretaria de Pessoa com Deficiência. Isso. Mas não é essa segregação que tudo para ter valor tem que ser uma secretaria. Entendeu? A gente teve a polêmica com o Ministério da Cultura também. Isso, eu não sei. Eu acho que assim, você pode ter duas secretarias, estou filosofando aqui, e ter bons gestores dentro da pasta. Você pode ter diretorias, você pode departamentos, não necessariamente você tem que ter status e salário de secretário para você ser eficiente. Eu não sei se esse é o momento, entendeu? O momento que nós estamos vivendo é um momento austero. Você tem que ter uma austeridade de gasto. Está todo mundo vivendo aí com crise financeira, desemprego. Os empresários estão todos quebrando. Pequenos microempresários estão com uma dificuldade tremenda de crédito, né? Os juros impostos, altíssimos. A questão dos comerciantes, que muitas lojas, ali na Marechal principalmente, uma quantidade enorme de lojas que fecharam as portas. Eu acho que dá para você ter um discurso de reduzir secretarias agora, pelo momento que precisa ser mais austero. Quando as coisas melhorarem, volta a ter status de secretaria. Eu acho que dá para as pessoas terem um pouquinho de compreensão nesse momento, né? De que não precisa aumentar salário, que para você ter uma gestão eficiente, você precisa ter secretarias com todos os nomes. Então, daqui a pouco a gente vai ter secretaria de
gêneros, sexos, Vai vamos ficar cada dividir, porque vez se você mais, não né? tiver... E foi bem enxuto, né? Algumas secretarias pelo... Eu acho que poderia até enxugar mais. Agora, uma consideração. Discutimos, não no ar, mas já conversamos sobre. O Sérgio pontuou muito na campanha a questão da promoção social, com uma crítica muito intensa ao governo de Heloísio, à Secretaria de Promoção Social, e até hoje ainda não temos indicado o secretário de Promoção Social. Já há uma dificuldade nesse sentido? Você vê isso como uma dificuldade ou com... Não, é porque ele queria colocar pessoas técnicas. Eu tenho um pouquinho de... Isso eu tô um chute, tá, Sim, gente? Porque lógico. eu não... Como nós nos afastamos da campanha, eu não participei da transição, eu nunca tive uma conversa tete a tete com o Sérgio. Depois da eleição, vocês não chegaram a conversar? Não, conversamos protocolarmente, de cumprimentar, de conversar, mas nunca de sentar e falar, olha, Sérgio... não como é que tá tecnicamente indo? ou politicamente, né? Não, de ter algum tipo de interferência com relação ao secretariado ou rumos de governo. Mas o Anastasia errou muito em certos pontos do governo dele, o último, que ele optou por ter pessoas muito técnicas e nem sempre o técnico tem habilidade política suficiente para lidar com os problemas. Porque a administração pública ela não é tão simples assim. Você tem que ter uma habilidade, uma sensibilidade maior para lidar com os problemas. Não é uma empresa privada, não tem jeito. O poder público não é privado. Precisa de boa articulação, Tem. conhecimento político, Tem. influência, muitas vezes. Não, né? e tem que saber lidar com os funcionários também. Você tem que ter lidar com os vereadores, lidar com a própria sociedade, lidar com a imprensa. Entendeu? E se você for uma pessoa extremamente técnica, de uma visão às vezes mais restrita, você não consegue ter essa maleabilidade, né? Então o Sérgio acho que estava procurando pessoas técnicas para assumir alguns cargos e algumas não quiseram. Por exemplo, agora no final da gestão do Heloísio, saiu todos os salários dos servidores públicos. Você vai pegar um funcionário de carreira que já está há muitos anos na prefeitura, ele tem que optar pelo salário que ele recebe ou do secretário. Ele recebe mais do que do secretário. Isso é a grande maioria. Para ter uma exposição, para ter um trabalho Maior, a mais, intenso. para ser criticado e ser cobrado, e ele nem vai poder receber hora extra. O curioso no secretariado do Sérgio é que a gente consegue identificar claramente quais foram os técnicos inseridos nas secretarias e quais foram os políticos. políticos, né? Muita gente é. olha a lista, a gente consegue perceber isso muito de uma forma muito evidente. Nossa, tem uns que são, né, mais do que claros. Tipo a saúde, né? Não, a A saúde vem com uma saúde- carga técnica e política, né? Não, eu tive uma discussão dessa outro dia lá em casa, né, porque eu falei assim, é porque é estranho, é a mesma coisa do meu pai aceitar ser um secretário municipal, não estou menosprezando não, gente, é porque o Moscone já tem uma carreira política, que já foi secretário de Estado, deputado, já Trabalhou no na governo implantação federal, do próprio de SUS, né? Presidente estadual do PSDB. Então assim, eu acho que ele poderia conseguir as verbas e ajudar o Sérgio sem ser secretário municipal, Mas mas aí deve não- ter algum motivo isso, não sei. Seria uma decisão já pensando em 2018? Gente, eu acho que a Secretaria de Saúde, se você pegar na história pregressa, tem algum secretário que virou deputado ou tem uma grande carreira política, porque o cargo ali é de extremo desgaste. É das maiores secretarias, né? Ainda mais de uma prefeitura que a gente não sabe como é que tá de fato. Mesmo que ele consiga emendas parlamentares, ele ia conseguir do mesmo jeito, não sendo ou não sendo secretário, né? Mas ele deve ter algum objetivo, às vezes, alavancar o governo do Sérgio, dar prestígio. Isso é um achismo meu, viu, gente? Sim. Fique à Porque- vontade. Porque às vezes levam como se eu soubesse de É. alguma coisa e na realidade eu não sei. É que eu acho que pelo peso político do Moscone, uma secretaria municipal, sendo assim, ele podia ter sido candidato a prefeito. Mesmo que ele queira ser candidato a deputado, eu não sei se ele necessitaria de ter a secretaria, porque ele ia fazer parte do governo, tendo ou não tendo cargo e influência com deputados amigos dele para trazer verba para o município, tendo ou não tendo cargo. Sendo, inclusive, um dos principais nomes do PSDB, né? No estado, Então, assim, deve ter um motivo, eu não sei qual é, né? Mas ele é um técnico bom da saúde, mas o peso político dele é muito maior do que ser o técnico, né? Mas eu falo assim, às vezes indicações políticas, né? Serviços públicos, por exemplo, eu não vejo conhecimento técnico na questão dos serviços públicos.
num dos casos, né? Uhum. Mas a promoção social, por exemplo, a minha cunhada chegou a ser convidada para ser secretária. Quem? Ela chama Cristina. A Cristina. Ela é assistente social da prefeitura. Parece que ele convidou a Catunda também, que foi secretária do meu pai. Que foi uma boa secretária. Nenhuma das Catuna. duas aceitou, por conta disso, esses senões que eu falei para vocês, né? E agora a questão analisando a Câmara também, que teve uma boa renovação, já nessa questão do turbilhão político que o país vive. Inicialmente a gente consegue analisar ela como mais conservadora. Muito Você mais, consegue ver dessa forma também? Eu vejo que a política toda, né, é a questão do pêndulo, né? Você vai de um extremo ao outro, você não chega no meio, né? E durante a eleição a gente via muitas vezes o pessoal falar também, não, vão mudar 2 ou 3, e de repente veio uma... Mas se você pegar o histórico da Câmara, você vai ver que a renovação é sempre grande. Ela é bem... Tem os nomes que sempre permanecem, né? Tem, mas a renovação é grande. Tem uns 4 lá, 4, 5 que sempre permanecem, mas a grande maioria troca. Alguns passaram muito apertado com essa questão da judicialização. Alguns né? nos 45, Estão passando né? Estão passando. Não terminou ela ainda. Tem gente ainda que está esperando decisão judicial. Eu acho que não é só na Câmara. Nós estamos vivendo um período de extremos. As pessoas amam e odeiam A ou B com uma intensidade muito grande. O que eu estou querendo dizer? Ou você vai para a extrema esquerda ou para a extrema direita. Nenhum extremo é muito bom, né? Eu conversava... É muito radical. Então nós temos uma Câmara extremamente conservadora. Nós temos um pastor evangélico, 2 pastores, né? Temos pessoas ligadas ao segmento católico. Ao São segmento 2 do protestante. católico, que é um é protestante. O professor Carlos Professor é do Carlos segmento católico. católico. O professor Carlos é da Matriz e o... Tem um da Quadrangular. Da Quadrangular, que é o pastor, um dos mais votados. Né? O mais votado, né? Então, nós temos 4 lá ligados Ao segmento religioso. ao segmento religioso, né? Então, assim, é uma Câmara muito conservadora. Marcelo. E o Ricardo, da Ricardo Zélia, que é da no Igreja segmento Católica Da também. renovação carismática. Da Igreja Católica. Eu gosto muito de todos eles, mas eles são conservadores. Em diversos pensamentos, eles são conservadores, sim. Né? Isso, os grandes temas polêmicos da nossa nação dependem de lei federal, né? Eles são vereadores, mas mostra uma tendência da população. Mostra uma possibilidade do Bolsonaro vir forte para a presidência, né? Sim, E são os radicais, né? Assim, um Trump da vida, extrema-direita, né? Conservadora, ultranacionalista, que está crescendo na Europa. Gente, eu tenho amigos que beiram ao fascismo. E isso me assusta. Nos dias de hoje você vê extremos. E as urnas têm mostrado isso, né, Tereza? Tem. É um pouco chocante, né? Eu respeito a opinião de todos, é o que eu disse. Eu não vou ficar entrando em atrito, mas eu fico chocada. Determinadas posturas. Muito trabalho. Tem muita gente ainda que fala que não gosta de político, que político tem a sua característica de ser ladrão. Tá complicado. Não, gente, eu vivi, quando eu estava na faculdade de Direito, a gente estava estudando, porque a União Europeia se fortaleceu muito na década de 90, né? Vamos abrir as fronteiras, vamos facilitar a circulação de pessoas, bens, mercadorias. Ela praticamente cai porque era contra a moeda única, né? Entende? Então, assim, se você for ver, era um mundo mais livre. Você poderia transitar com mais facilidade, você poderia negociar com mais facilidade, você poderia fazer transações financeiras sem ter muita burocracia, né? Uma liberdade de ir, vir, pensar. Era um mundo disso que era para durar, sei lá, décadas e décadas. E durou o quê? Já está se começando interrompendo, a ruir, né? Já está ruindo. Eu nunca imaginava isso quando eu estava estudando, de que ia durar 20 anos. Estamos assustados e a internet tem demonstrado posicionamento ainda mais preocupantes. Gente, de racismo, xenofobia, de contra a mulher. Eu tive que escutar de um amigo há 2 dias atrás de que mulher tem que ganhar menos do que homem, porque ela pede dia de trabalho para cuidar dos filhos. E eu falei, mas eu não tenho filho.
eu talvez não tenha. Ah, mas mulher menstrua, dá dor de barriga nela, dá cólica, ela produz menos que o homem. E a esposa dele estava do lado e concordou. E ainda depois perguntam o porquê da necessidade de uma lei Maria da Penha, o porquê da necessidade de uma lei específica para a minoria. Tá explicado, né? E Se voltando todos respeitassem, se todos... Não, gente, eu tô falando, não estou brincando. O radicalismo está crescendo e de forma assustadora. E a gente fala em direita, a direita europeia, a extrema-direita europeia é absolutamente assustadora. Mas, gente, é isso que eu tô te falando. Todos os extremos são assustadores. Exatamente. É que agora está crescendo essa extrema-direita, mas se você pegar a extrema-esquerda também... Também. Os extremos são sufocantes, são segregadores, são... Não tem cabimento o negócio. Um amigo desse. Conversava com um amigo essa semana, ele falou assim, ó, me questiona se eu sou da esquerda, do lado esquerdo ou do lado direito. Na verdade, eu tô do lado de fora. Ele falou que tá difícil. As pessoas, elas tinham que ser mais moderadas, né? Eu sou conservadora também, eu sou de uma família tradicional, mas a gente tem que respeitar uns aos outros, Tem a que liberdade aprender a construir do junto, outro. com as diferenças. Com né? as diferenças, e eu tô vendo que as pessoas não estão conseguindo respeitar o diferente, né? Se você é hétero, você tem que odiar o homossexual. Se você é homem, você tem que segregar a mulher. Se você... tá preocupante algumas situações. E de pessoas que... Gente, é de pessoa instruída que eu escuto isso. É aí que vem a maior preocupação, né? Então, você acha que a educação está contribuindo para que melhore e muitas vezes está radicalizando. Então, se você pegar o grau de estudo e de conhecimento desses países europeus ou mesmo dos Estados Unidos, você vai ficar chocado de como que um Trump ganhou lá, né? Independente de qualquer coisa. Eu também tenho amigos que idolatram o Trump, então. Os extremos. Exatamente. Tereza, vamos voltar um pouquinho no tempo. Para os ouvintes entenderem como é que foi para você crescer, né, nesse meio político. Já que quando você nasceu, seu pai estava... Seu pai era deputado Seu pai federal. estava no primeiro mandato de deputado federal. Mandato de deputado. Já, né, inclusive já estava lá, você voltou até para nascer em Poços, né, por questões de... A minha mãe não queria que eu nascesse em Brasília de jeito nenhum, porque foi muito traumático para ela sair de Poços e ir para Brasília. Não sei se vocês conhecem. Brasília hoje em dia melhorou muito, mas naquela época era uma cidade... Ela não foi feita para pedestre. Tudo muito longe, Tudo né? muito longe. Né? Ela foi planejada, mas ela foi feita para carros, né? Ela tem aquelas vias lindas, largas. Então, assim, minha mãe estranhou muito sair de uma cidade do interior e para uma cidade árida, né? Ela é seca, no cerrado, com pouca gente andando. A natureza é diferente, né? É tudo diferente. Aí quando ela engravidou, primeiro ela achava que não podia engravidar porque ela tinha operado para não ter mais filho, né? Foi uma diferença muito grande para seus irmãos, né? Foi, 15, mas 14 e 13 anos. Como ela já teve, ela já tinha tido uns 2 abortos, ela tinha varizes em torno do útero, o médico falou, você não pode engravidar mais não, porque você pode colocar a sua vida em risco. Então, vamos fazer uma laqueadura, e na época a laqueadura era hoje em dia você faz por laparoscopia, né? Aqueles furinhos, dá só um nozinho, não. Naquela época você abria mesmo, né? Cortava as trompas, fez curetagem, tudo, né? Não sei como, gente. Eu acho que sobrou um restinho a rapa do de sangue lá, ela acabou engravidando. E nessa novidade toda, ela foi descobrir que estava grávida, acho que eu já estava com uns 4, 5, 6 meses. Que aí ela viu que eu não era um gases ou coisa parecida, né? Ela não tinha comido muito. Porque não tinha jeito disso. Teve uma banca aqui de 9 médicos, porque não sabem como que ela engravidou. A suposição é de que tenha ficado um pouco de sangue na parte da trompa que ficou e que eu fiquei ali, o óvulo ali grudadinho, mas quando você faz curetagem, como é um trauma muito grande, acaba descendo todo o sangue, né? Ela falou, então minha filha, eu quero que ela nasça em Poços. No final da gestação, ela veio para me ter aqui. Depois que acho que com 1 mês, eu voltei para Brasília e morei lá até os 7 anos. Mas, assim, foi muito natural. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, na adolescência, ou meu pai tivesse entrado na política depois talvez ficasse mais difícil de eu entender. Mas como eu cresci com aquilo, para mim é muito natural. Tá no sangue. De ir em comício, de acompanhar a campanha. Eu até brinquei, né?
Eu tive várias reuniões lá em Belo Horizonte esse último mês. E todo mundo falou, inclusive virei para Anastasia, para o professor Anastasia, e falei assim, Anastasia, olha, é a primeira vez que eu me conheço, da minha vida, que eu fico fora de um processo eleitoral. Aliás, nos bastidores da política local, você é tida como uma excelente coordenadora de campanha. Exatamente, tanto que quando houve vocês se afastaram, né? O grande comentário nas outras campanhas era, nossa, que bom, porque ela é uma estrategista política de primeira, era o que a gente escutava. Então, mas aí eu já ia ter uma dificuldade, porque eu já tinha pedido pro Celso, porque a gente já tinha decidido que o Celso ia ser o coordenador antes, né, do nosso afastamento, e eu já tinha falado pro Moscone e pro Celso que eu não queria ficar dentro de comitê, porque como eu já tinha sido candidata, e eu ainda continuo tendo pretensões políticas, ser coordenadora, eu amo ser coordenadora de campanha. Foi o maior desafio da minha campanha de deputada, foi eu deixar de ser coordenadora e me tornar candidata. Então eu queria ir para eles, eu quero ir para a rua. Eu vou sair com os vereadores, eu vou sair com o Sérgio, mas eu não quero ficar dentro de comitê, não. Então eu já acho que se eu tivesse continuado na campanha, ia ter esse problema, que eu ia acabar ficando dentro do comitê. Quando você voltou de Brasília, né, na sua adolescência, você, em uma das campanhas do seu pai, você assumiu a coordenação de campanha, né? Assumi. E Também aí todos do meio político, né, elogiaram todo o seu trabalho. Como é que foi trabalhar para o seu pai a primeira vez, assim, como coordenadora de campanha? Eu acho que eu sempre fui meio tupetuda, né? Porque, assim, só tinha homem. Todos 3 vezes mais velhos do que eu. E a filha dele ainda. Só que, assim, eu não dava muita bola. Eu fazia o meu trabalho. Então, assim, se eu ficar pensando assim, você teve muita dificuldade, talvez eu tenha tido, mas eu não achei que foi relevante, não. Eu toquei o barco. Então, assim, eu tenho muita facilidade de lidar com a equipe de rua, das meninas. O trabalho todo da campanha. Eu tenho muita facilidade de lidar com a parte de marketing da equipe. A questão do dia da campanha também, né? A fiscalização não como o desenho de uma campanha já fica meio na minha cabeça de uma forma. Eu tenho muita facilidade com Experiência, vivência, o espelho do pai, muita coisa. Né? Porque como eu já desde pequena acompanhando, então mais ou menos eu já sei mais ou menos a logística da campanha, como é que ela tem que funcionar. Talvez tivesse que readequar por conta do tempo, né? Da campanha, que reduziu muito, então você tem que diminuir o prazo, né? Para entrega de material e tudo mais. É uma empresa que você tem que fazer período curto, né? Funcionar de uma forma improvisada durante um período muito curto, né? Que é a prestação de contas. É tudo fechado, gente. Para você mandar fazer um santinho, você tem que saber a quantidade, tem que ter o CNPJ, que já tem que lançar isso junto com o contador, que tem que estar de ok com o jurídico. Organização é a palavra, né? É uma empresa que funciona de uma maneira mais ou menos precária, porque você não forma uma equipe, e as peças às vezes vão saindo no meio do jogo, né? E você tem que ir reestruturando para não perder, né? Antes de partir para a questão de futuro, como é que está o relacionamento hoje do Sebastião e da Tereza com o Paulinho Coruminas, que também foi vice do seu pai? Não, é a mesma coisa com relação ao Sérgio. Nós temos um bom relacionamento protocolar, não voltou a ter uma amizade igual tínhamos no passado, mas não é nada grave, gente. Não é uma coisa... Como é que eu posso te dizer? Na campanha mesmo, ele foi conversar conosco, meu pai falou assim, olha, Paulinho, nós vamos conversar depois da eleição. Porque como nós estamos nos afastando da campanha do Sérgio, se a gente for sentar para conversar, já vão falar que a gente está traindo e está fechando um acordo. Então, assim, muito provavelmente a gente deve reunir ainda, tomar um café, alguma coisa, para conversar. Isso, o que aconteceu no passado foi uma divergência de opiniões, que eu acho que talvez o Paulinho se perdeu na questão política, né? O rompimento dele, a priori, foi comigo porque eu discordei de uma posição dele política de construção do Paço Municipal, que no momento acho que começou a ter problema com a área, e ele pensou em levar a prefeitura para a rodoviária, e eu não concordei, né? E os incomodados que se retirem. Aí eu pedi para sair do governo, pedi exoneração e sair.
Depois da minha saída, eu não sei por que cargas d'água, ele começou a ter atrito com outras pessoas, né? Aí eu acho que ele acabou rompendo com o grupo todo. Inclusive, ele pediu que todo mundo ou desfiliasse dos partidos ou entregasse seus cargos. Então, teve um monte de gente que teve que desfiliar do Democratas, até o Ronaldo Junqueira, na época que era vivo, acho que teve que entregar a carta de desfiliação do DEM para continuar como secretário adjunto de obras, que eu acho que ele era, né? E aí eu não sei, acho que ele se perdeu na questão política, tanto que se perdeu que ele teve conta rejeitada na Câmara, né? Que foi o agravante. Foi. Ele tem aprovado no Tribunal de Contas e e reprovado teve... na Câmara. Ele teve um problema, por isso que eu estou te falando, nem sempre ser técnico, só técnico ajuda. Você tem que ter habilidades políticas, tem que ter, logicamente, conhecimentos técnicos, mas com habilidades políticas. E ter habilidade política não faz de ninguém uma pessoa pior, pelo contrário. Pelo Não, contrário. acho que facilita Muito para pelo contrário. em tudo na vida, acho Em que tudo. facilita. Então o Paulinho, acho que ele se perdeu politicamente no momento. Tanto que se vocês procurarem aí nos anais da imprensa, você não vai achar absolutamente nenhuma entrevista minha falando mal ou denegrindo o Paulinho. Mesmo da minha saída da administração dele. Na né? época era secretária de Turismo. De turismo. Em Tudo 2014. sempre de uma forma muito discreta, né? Você É não uma vai... característica de vocês, Se inclusive. você for procurar na imprensa, não tem uma entrevista, um senão eu falando do Paulinho. Hoje pro Viva Posse explicando toda a situação, né? É. 23 horas e 46 minutos, Rodrigo. Eu gostaria de falar com a Tereza o seguinte: 17.052 votos, uma votação expressiva. A primeira candidatura a deputado, primeira candidatura, Primeira né? Pelo candidatura pleito. minha, 2018, o que teremos? Vem aí uma pré-candidatura. o que eu fiz depois que passou a eleição? Eu esperei, vamos esperar a eleição passar e vamos ver o que vai acontecer e eu vou me reorganizar. Eu fui para Belo Horizonte porque, assim, nós temos uma coincidência de grupo político. O PSDB, o Democratas, o PV, o PR, na esfera estadual é o mesmo grupo político. Né? Independente das questões municipais, muito provavelmente para a candidatura a governador, a composição de chapas para deputado, esses partidos podem ser que caminhem juntos. A tendência é muito grande por conta dos atores nessa esfera estadual. Então eu fui conversar com alguns deles lá. Então, assim, eu deixei meu nome à disposição, falei que eu sou soldado. Para você ter uma candidatura majoritária, aqui é o candidato a prefeito que tem os candidatos a vereador, né? Na esfera estadual, o candidato ao governo com seus candidatos a deputado. Você precisa dessas pessoas. É um conjunto, é um trabalho em equipe. Você precisa ter uma boa chapa de guerreiros que vão levar o seu nome, que vão estar juntos. E eu já deixei meu nome à disposição para eles. Eu falei assim, independente do que vai acontecer, porque ainda tem uma série de coisas aí acontecendo em Lava Jato, esse sentimento da população de desesperança e descrédito com a classe política. Isso ainda vai ter que ser estudado através de pesquisas para escolher um candidato, para saber as posturas que têm que ser tomadas. Você tem que ouvir a população para saber que norte que você vai ter, né? Então, eu falei para eles que, independente da escolha do candidato a majoritário, que eu sou soldado. Meu nome está à disposição, se eles precisarem. Eu estou disposta, sim, a ser candidato. Mas é aquela frase que eu já tinha falado para vocês nos bastidores, né? Parece clichê, mas não é. É verdade. Ninguém é candidato de si mesmo. As pessoas falam, não vota em partido, não vota em grupo, vota em pessoa. Mas você não consegue ter uma estrutura de campanha no nosso sistema político partidário hoje. Pessoal. Você precisa contar com o grupo, você precisa contar com os candidatos. Então, tem um candidato a vereador, hoje é vereador eleito em Belo Horizonte, que ele fez o partido fazer uma ata dizendo que ele só estava usando a legenda, que ele não tem vinculação nenhuma com o partido. Foi o Gabriel? Gabriel Azevedo.
É complicado porque É um você, ex-tucano, se você vai pro trabalhou no partido, governo da Anastasia. Será que é isso, tucano? É aí É. que vem a questão, que eu ainda acho que ele é tucano, entendeu? Eu só acho que ele teve divergência interna com um grupo dos tucanos, ele acabou saindo. do Mas, PHS. é. Inclusive saiu uma nota. Mas ele fala que não é recentemente. PHS, que ele tem uma ata lá, mas, gente, enquanto não tiver uma reforma política, você tem valorização, tem fidelidade partidária. Eu tô no PR, eu não tô muita fidelidade ao programa, eu sou mais democratas mesmo de essência, né? De estatuto, de tudo. Eu se tenho. identifica mais Eu com me o democrata. identifico, sim, com a né, social-democracia liberal, né? Mas assim, eu escolhi estar no PR, faço parte da executiva estadual, então eu sou um soldado desse partido, sim. Eu escuto as lideranças deles, coloco meu nome à disposição. Então eu conversei com gente do PP, que é o Alberto Pinto Coelho, que é o ex-governador de Minas, conversei com o Diniz Pinheiro, que tem pretensões de ser candidato. Governador. São pretensões, ele está plantando. A Né? questão do Gabriel, para quem não, o ouvinte que não sabe, ele foi um dos fundadores da famosa Turma do Chapéu, Turma do do PSDB. Chapéu. Participou do governo Anastasia, Subsecretário de Juventude. da Juventude. Depois ele rompe com o PSDB e com a Anastasia, de certa forma, politicamente. Anastasia votou nele, ajudou Por na causa campanha. da politicamente por causa da questão da família Nárcio que tenta, né, ir para comandar É porque a Turma do Chapéu não é a juventude do PSDB. São duas alas jovens dentro do mesmo partido. E aí ele sai, se desfilia do PSDB, se filia ao PHS, coordena a campanha do Calil para prefeito e se elege vereador com quase 10 mil votos ou alguma coisa em torno disso. Foi. Então, Aliás, houve uma nota recentemente no Jornal de Poços dizendo que você estava em conversas aqui, pelo menos aqui em Poços, com o PHS municipal. não, eu sou amiga do presidente do PHS municipal, que é o Matheus. Né? Eu até liguei pro Matheus porque a gente ia tomar um café, mas a gente toma um café para bater papo porque nós somos amigos. A notinha que saiu foi que eu estava conversando com o Marcelo Aro, lá em Belo Horizonte, para ir pro PHS. Aí eu liguei pro Matheus e falei, não, Matheus, não tem nada disso não, que se eu quisesse pro PHS, a primeira pessoa que eu ia ligar era você, falar, tô indo lá, não sei o quê. Ele falou, não, Tereza, se você fosse, você ia ser muito bem recebida, porque nós somos amigos mesmo. Mas não houve essa... Eu não tenho pretensões de sair do PR no presente momento, porque ele é um partido, nacionalmente, ele é muito forte. Sim. É muito mais, por exemplo, que o Democratas, porque tempo de TV, fundo partidário, a base dele é o número de deputados federais que você tem, né, na Câmara dos Deputados. Então, ele é um dos maiores partidos do Brasil. Então, assim, eu só saio se essas pessoas que eu tive conversa em Belo Horizonte falar que precisa desta soldada em alguma outra frente, que não seja o PR. Mas, tirando isso, eu vou continuar no PR, sim. Né? Quem é o candidato do grupo a governador em 2018? Se você tivesse que arriscar um nome hoje, o Diniz. Eu não sei se seria o Diniz, porque se continuar nessa tendência do não político, né? Como eles estão falando dos outsiders, que tem que ser fora, porque senão você não tem chance. Gente, não deixa de ser uma estratégia, né? O Dória lá foi uma coisa, né? Uma aposta. Que você for ver, o Dória não tem perfil nenhum. Politicamente falando, não. Politicamente falando, não. Você acredita que ele pode surpreender como Eu prefeito acho que de já São está Paulo? surpreendendo. Acho que ele cortou as secretarias lá terrivelmente, eu acho, não foi? Carros oficiais, secretarias. Porque é o período de austeridade, né? Se você tivesse que chutar um nome hoje para próximo governador de Minas... Do nosso grupo eu tenho muita simpatia, sim, pelo Diniz. Mas eu acho que nós teríamos muito mais chance com a Anastasia. Mas ele não quer absolutamente de jeito nenhum. Eu tenho medo, às vezes, da gente perder por um PMDB que tem o Josué, filho do... como é que ele chamava lá? O nosso... E aumentar ainda mais o conservadorismo que tanto falamos aqui hoje. O né? Josué, ele é um grande empresário, né? Mas o PMDB é um partido extremamente conservador.
se você for pegar a postura do Josué, eu acho que ele se identifica mais com o momento de hoje. Então você tem que ver. Você não pode Josué Silva. Não, Josué Gomes. Não, gente, me deu um branco agora, eu tô pior. O Alzheimer. Como que foi o vice do Josué Lula? Alencar. O Alencar, filho do Zé Alencar. Josué Alencar. Josué Alencar. É o nome, o gabarito político que ele tem vindo do pai é muito grande em Minas. E não, mas ele é considerado o tal do não político. Ele é um empresário extremamente e é muito articulado politicamente, mas não, então assim, o PMDB tá meio que rachado. O Josué, eu acho que ele é da ala que é mais pró-PT, e o atual vice do Pimentel é da ala mais pró-PSDB. Então racha já no governo de Minas, né? O Toninho Andrade, lá, o nosso atual vice-governador, ele tem um trânsito muito bom com o PSDB. Tanto que ele apoiou, tirou foto, segundo turno, na campanha em Belo Horizonte, a foto histórica, que é a cúpula do PMDB, junto com o Aécio, a Anastasia, de mãos dadas na mesa, né? Então, assim, o PMDB em Minas está rachado. Eles vão ficar com quem? Aí vai ter uma disputa, talvez, interna dentro da cúpula do diretório, né? Vai ficar com o PT de novo ou vai migrar, por exemplo, para o PSDB? São 2 vagas, né, para o Senado na próxima eleição. São 2 você vagas. Não pode só escolher o seu candidato, você tem que saber quem são os seus adversários. Justamente. É um jogo de xadrez, ele é interessante. A política é um jogo de xadrez, né? É interessante. Né? Tereza, nomes não faltam. Tereza, rende outro convite, muitos assuntos a ser falado, mas infelizmente estamos chegando aí nos minutos finais do Viva Posse, mas deixa aí a sua mensagem de Feliz Natal para o Pós-Caldense ou a mensagem que você quiser deixar. Em primeiro lugar, eu quero desejar muito sucesso para vocês. Eu acho que a gente precisa, assim, de um conteúdo, né, de vocês terem meios de propagar a informação na cidade. Eu acho que um site, a internet, a rádio, vocês têm um caminho aí brilhante. Espero contribuir mais vezes de estar com vocês, que vocês me enxerguem como uma amiga, uma parceira, para a gente trocar ideias. E para a população de Poços, que eu queria transmitir para vocês que nós precisamos ter esperança. Que dias melhores vão vir, principalmente para os jovens, que não percam essa esperança, não, porque eu sei que está difícil o mercado de trabalho, está difícil o emprego, está difícil pagar a faculdade, está tudo tão difícil hoje em dia que as pessoas estão muito desanimadas. A gente assiste jornal, só fala que a economia não vai crescer, que as coisas vão continuar, os empresários então endividados, não tem crédito, então a gente começa a perder a esperança. Então o que eu desejo para a gente, que dias melhores virão e que a gente não tem que perder essa esperança. Que o nosso Natal seja isso, um resgate dessa esperança de que dias melhores virão e vale a pena trabalhar e seguir em frente. Boa noite, doutor Elvio. Eu quero agradecer mais uma vez a Tereza, um programa brilhante, desejar a todos os ouvintes do Viva Poços um Feliz Natal, e eu vou fazer minhas as palavras da Tereza, não vamos perder a esperança. Uma boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela Tereza aqui, a primeira convidada mesmo. E passando rapidamente pela agenda só, amanhã e domingo teremos no New York atrações. Amanhã, após a ceia de Natal, tem a banda Segundo DP, os ingressos antecipados do Âncora Café. E no domingo, no dia 25, a famosa banda às 22 horas na rua, pop rock, reggae e hip hop. Então, quem tiver interesse é só também retirar os ingressos no Âncora Café. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Um Feliz Natal a todos os ouvintes da Difusora, aos ouvintes da Viva Poços. Tereza, muito obrigado pela participação. Gente. Engrandeceu o programa de forma muito obrigada, excepcional. Mesmo. Boa noite. Feliz Natal para todo mundo. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina